No vídeo de hoje eu quero te dar 5 dicas práticas para você fazer pedidos ou colocar alguma regra aí para o seu filho. A verdade é que a comunicação das crianças não funciona da mesma maneira que a comunicação com os adultos. E existem algumas regrinhas de ouro, algumas técnicas e ferramentas que fazem com que a criança se sinta mais propícia a colaborar e a atender os pedidos, atender as regras quando a gente se comunica com ela. Eu vou te contar tudo nesse vídeo, mas antes eu quero me apresentar. Eu sou a Clara, eu sou mãe do Gabriel, psicopedagoga e idealizadora da Educação Empática. Eu também sou fundadora da Escola Educação Empática, uma escola que reúne aí diversos cursos para pais e mães que queiram paternar com empatia e respeito. Vamos embora que tem muito conteúdo pela frente. Antes da gente ir para 5 dicas práticas, a gente precisa alinhar alguns conceitos. Primeiro conceito é: você tá pedindo realmente que o seu filho te escute ou você está exigindo obediência dele? São coisas completamente diferentes. Quando a gente exige a obediência da criança, a gente exige que ela faça o que a gente está falando e ponto final, que ela siga a regra e ponto final, a gente inconscientemente está convidando a criança para uma disputa de poder. O seu filho, ele tem querer, ele tem vontade, e isso é algo fundamental para o futuro adulto que ele vai ser um dia. Quando você simplesmente exige a obediência da criança, ela começa a entender que ela não tem voz, que ela não tem poder e nenhuma vontade naquele lugar. E ela vai começar uma disputa pro bem dela, para mostrar para você, viu? Eu ainda tenho querer, viu? Eu ainda tenho vontade. Então aqui, né, essas regras que eu quero te passar, elas não são regras para a obediência da criança, mas sim para colaboração, o que difere muito. E quando a gente fala de colaboração, quando a gente fala de como falar para o nosso filho ouvir, a gente está falando de uma palavrinha mágica que é o diálogo. Diálogo não é monólogo. No monólogo, só o adulto fala, só o adulto tem voz, só o adulto tem querer, só o adulto tem direito. No diálogo, a criança também é chamada a ter voz, ela também é chamada a ter querer, a ter direito, a ter vontade, né? Então eu abro um espaço para a criança falar. Porque pensa comigo, né? Você é adulta, você tem vontade de ouvir alguém quando essa pessoa só sabe dar ordens? Ou quando essa pessoa só fala coisas que são interessantes para ela, coisas do mundo dela, coisas que só fazem sentido para ela? Não, né? A gente também quer ser vista, a gente também quer ser ouvida. E o mesmo acontece com a criança. Quando o adulto, ele só faz pedidos, só dá regras, né? Que só fazem sentido para ele, que são sempre sobre ele, sobre o mundo dele, mesmo que sejam importantes para a criança, mas é de uma perspectiva de adulto, a criança começa a se fechar e ela não quer mais ouvir, porque ela tem o mundo dela também. Esse é um fato. Os nossos filhos, eles têm vontade, eles têm necessidades, eles têm várias coisas aí que fazem com que eles vejam o mundo de um jeito diferente do que nós vemos. Mas vamos lá para 5 dicas práticas. Antes eu quero te convidar para curtir esse vídeo, comentar o que você tá achando dele e até fazer algum pedido de algum vídeo futuro. É muito importante te ouvir a sua opinião. Eu tô aqui para te ajudar nesse processo de maternar, de educar outra criança. Mas a primeira dica prática é: espere ter a atenção do seu filho para começar a falar. De novo, né? Vamos se colocar no lugar da criança. Como você se sentiria se você estivesse trabalhando, se você estivesse concentrada fazendo comida, sei lá, você tá numa atividade concentrada e alguém começa a gritar com você do outro lado da casa, simplesmente pedindo que você faça algo, porque é hora de fazer algo. Você se sentiria desrespeitada, né? E isso acontece com a gente, né? Quando a gente tá lá concentrado e o nosso filho começa a gritar do outro lado da casa, é horrível. A gente, meu Deus, custa vir aqui e falar comigo perto de mim. Pois é, e a gente faz isso com as crianças o tempo todo. A gente se esquece que o brincar é a verdadeira atividade da criança. E não é porque ela tá brincando que ela tá livre. Não, a criança brincando, ela tá concentrada. E isso vai ser fundamental pro futuro dela, quando ela tiver que se concentrar para estudar,
se concentrar para trabalhar e por aí vai. O brincar é uma excelente oportunidade da criança desenvolver a concentração. Quando a gente simplesmente grita do outro lado da casa, a gente não só não está respeitando o brincar, como a gente também tá dando aí um tiro pela culatra. Por quê? Porque as crianças são especialmente não verbais. O seu filho precisa te ver para entender que você está falando com ele. Inclusive, né, os especialistas mostram que a criança entende que você está falando com ela quando você está no que a gente chama de campo paradoxal. Ou seja, você está a 30 centímetros da criança. Mais do que isso, ela nem sempre vai entender que você está falando com ela, mesmo que você fale o nome dela, porque ela é não verbal. Segunda diquinha de ouro é: comece essa conversa com perguntas. Lembra que é um diálogo e não um monólogo? Pois é, comece essa conversa dando espaço para a criança falar. Isso quando você quer fazer um pedido ou quando você quer conversar com ela sobre algo que ela fez e que não foi legal. Quando você quer fazer um pedido, você pode, por exemplo, se abaixar, ver a atividade que ela está fazendo e começar a conversar com ela sobre essa atividade primeiro. Então você fala: nossa, filho, você tá brincando de Lego? O que você tá fazendo? Então primeiro eu pergunto, eu entro no mundo dele, eu dou um espaço para ele falar, para depois eu fazer qualquer tipo de pedido. E quando eu quero corrigir a criança depois de um mau comportamento dela, eu também preciso primeiro conversar com ela, perguntando o lado dela. Então me explica, o que aconteceu? O que você estava tentando fazer? Isso é muito diferente de eu simplesmente chegar falando: não é legal, a gente não faz isso, né? Porque daí eu já tô dando a ordem, eu já tô no monólogo, na palestrinha, e não é assim que as crianças vão ouvir. Você também não ouviria desse jeito, o seu filho não vai ouvir. A terceira regrinha de ouro é: torne o assunto interessante para a criança. Porque muitas vezes a gente fica falando uma linguagem do adulto que a criança não entende ou que não é interessante para ela. É a mesma coisa que, sei lá, você ir numa mesa que só tem engenheiros e você não sabe nada de engenharia e eles ficam falando com você coisas sobre engenharia. Não vai ser interessante, não faz parte do seu mundo, não faz parte da sua realidade. Traga o assunto para a realidade da criança, né? Isso exige sim criatividade, mas é você se perguntar: como que eu posso explicar isso que eu tô querendo falar numa linguagem que o meu filho de 4, de 5, de 6 anos entenda? Será que eu consigo trazer alguma analogia de um desenho que ele goste? Será que eu consigo fazer ele perceber uma situação parecida se fosse com ele, né? Então eu trago pro mundo da criança. Isso torna o assunto muito mais interessante, né? Então você começa a falar a linguagem que ela fala. Quarta dica prática: alie o seu agir com o falar. Lembra que as crianças, elas são não verbais. Não adianta só você falar, você precisa aliar o seu agir com a sua fala. Então, por exemplo, é hora de tomar banho. Não adianta você fazer tudo isso que eu tô falando e daí falar: então, querida, é hora de tomar banho, e virar as costas e sair. Porque pro seu filho é a mesma coisa que você não tivesse falado nada. As crianças precisam do nosso agir. Então estende a mão, mostra pra ele que você tá esperando ele ali. Vem, eu tô te esperando, né? Dependendo da idade, você já pode ir pegando a criança no colo com respeito, claro, mas mostrando pra ela que você está falando sério. Se você quer colocar uma regra, é o mesmo ponto, né? Então, por exemplo, não jogue isso no chão. Eu não falo simplesmente não jogue isso no chão, eu já vou lá com a minha mão, né? Mostrando pra ele o que tá acontecendo e que eu tô falando sério. Então a gente precisa aliar o nosso agir com as nossas palavras. E isso pra criança é fundamental. E daí chegamos na nossa quinta regrinha de ouro, mas antes eu quero te convidar para me acompanhar no Instagram, @Educação Empática. Lá eu tô compartilhando conteúdo diário e vivo com vocês, mostrando a minha realidade como mãe, com várias e várias dicas práticas. Eu te espero lá comigo. A quinta dica prática é: jogue o problema para o seu filho e busquem soluções conjuntas. Isso tem vários benefícios para a criança e o principal benefício é que ela ativa a área do cérebro, que é o córtex pré-frontal, responsável pela colaboração. É isso mesmo, a colaboração, ela é uma habilidade que é executada nessa região do nosso cérebro. Quando a gente joga o problema para a criança e ela precisa pensar numa
uma solução, ela se sente mais motivada a seguir essa solução e a colaborar. Quando eu simplesmente dou uma regra, não é essa área do cérebro que eu ativo e a criança ela não se sente motivada a colaborar. Então, por exemplo, ao invés de você virar para o seu filho e falar, olha, dividam os brinquedos. Isso é uma regra, eu tô simplesmente falando, façam isso. Eu posso virar para eles e falar, ó, vocês dois estão querendo o mesmo brinquedo. Que ideias você tem? É totalmente diferente. Então, em todos os momentos que não estiver fluindo, joga para a criança, né? Pergunta que ideias que você tem. Como que a gente pode resolver isso? Tá, eu entendi, você quer continuar brincando e é a hora do banho. E o que a gente pode fazer então? Que ideias você tem? Entende? Joga para a criança e deixa ela buscar uma solução junto com você. Dessa forma, ela vai se sentir muito mais propensa a te ouvir e a colaborar, ok? Um beijo!